Olá, pessoal. Vamos ter um jogaço do End of Season, torneio final da temporada, entre dois brasileiros na divisão 1, o Reino Nozawa contra o Clayton. E eu tenho a impressão que vai ser um jogão, hein? O Clayton joga girando muito a bola, fazendo spin pesado dos dois lados. O Reino gosta de jogar mais rápido, né? Então, são dois estilos diferentes. E sei não, acho que tudo pode acontecer. Eu acho que o Ren é um pouco favorito porque está num ritmo melhor. Faz tempo que o Clayton não joga torneio, né? Isso às vezes pesa um pouco. Então talvez o Ren tenha algum favoritismo. E o Ren joga muito, variando muito, né? Principalmente jogos de mesa e tal. E quando ele sai para ataque, ele não gira muito, mas as bolas dele ficam bem anguladas, são bolas rápidas. É difícil defender. Então eu acho que o Ren tem mais armas para ganhar essa batalha. Mas, se o Cleiton conseguir usar as armas que tem, que é esse spin pesado, e ele às vezes fica muito consistente nessas bolas e ataca muito forte, é difícil controlar também. Então, pode ser um casamento aí interessante, o jogo dos dois. Vamos dar uma olhada lá, ver se eles já estão na sala. Nenhum dos dois está na sala, o que me leva a pensar que eu estou com o código errado, mas acho que não. Vamos conferir aqui rapidinho o custo. A princípio, o meu código está certo. Vamos esperar mais um minutinho, né? E ver o que acontece. A gente pode dar uma olhada ali no Eleven Clubhouse. Os dois jogadores parecem estar online. Na verdade, eu vejo o Rei com a conta de convidado dele online ainda. Ele precisa jogar com a conta normal, né? Senão não é aceito, né? Você tem que jogar com a conta que você tem mais pontos, né? Então não dá muito certo. Se jogar com a conta que tem menos ponto, com a conta de convidado, ou se a conta de convidado passar a outra conta, você tem que se inscrever no torneio com a conta de convidado, né? Sempre que tem mais ponto. Senão o organizador do evento não aceita o resultado, né? Será que a gente tenta de novo? Vamos tentar de novo. Ele ver se ele já está lá. Opa, já está, maravilha. Olá, Então, senhores! e aí, mestre? E aí, Velade? Tudo bem com vocês? Desejo a vocês um jogo maravilhoso aí. Divirtam-se Boa. e se precisar de qualquer coisa, eu tô por aqui, é só chamar. Tá, combinado. Beleza, valeu. Valeu. A gente tem um leve problema para assistir. Os dois estão com um avatar muito parecido, mas o Clayton é muito mais alto. E me parece daqui, eu sou meio cego, né, de tirar minha cara daqui. Deixa eu ligar o ping-ball aqui, Me ver se parece daqui que o muda alguma coisa. avatar do Apesar que tá bem rei, que está baixo, né? aqui do lado direito do Ah, vídeo, tá. Ah, a conexão tá tem a boa. pele um pouco É, mais escura, né? Isso é impressão minha. melhor sim. Mas, enfim, o Ren está do lado direito e o Clayton está do lado esquerdo do vídeo. Daqui a pouco eu vou mudar a câmera, mas vou manter os dois mais ou menos na mesma posição. Sônia está aí no nosso chat, como sempre. Dona Sônia, obrigado pela presença. Stakeholder está aí também, Leandro. Vamos lá, vai ser um jogaço, hein? Tá chovendo um Bora? monte Bora. aqui É agora onde melhor eu de 5 tô. ou melhor de 7? Que eu não sei. É melhor de 5, eu acho. Eu Naquele vou, print que eu mandei pra eu vou vocês. confirmar aqui no site, mas eu tenho a impressão que é melhor de 5 também. Se for melhor de 7, eu É, aviso. Se eu não falar nada, é melhor de 5, tá? Tá. Bom boa. jogo Naquele pra print que eu te vocês aí. mandei, Vlad. Aquele Hã? print que eu te mandei tem lá. Ele vai transmitir as finais e melhor de 5. Dá um check pra gente, por favor. Desculpa, fala de novo, Cleiton, que tá chovendo aqui, eu não escutei direito. Ah, tá. Naquele print que eu te enviei, falando sobre as transmissões e tal, o prazo,
Lá tem falando que é melhor de 5, eu acho. Ah, melhor de 5, né? Eu acredito que seja também. Mas eu Isso, mas. posso dar uma conferida de qualquer forma lá no Challenge. Isso. Quando você abre para ver as partidas, ele diz. Então, mas provavelmente seja melhor de 5, sim. Isso, Tá bom? por favor. Muito obrigado. Valeu. Bom Beleza. jogo para vocês aí, divirta-se. Boa. Bom jogo, hein? Bom jogo. Site. Muito bem. Vamos colocar Espera um minutinho, só se eu vou arrumar. o nosso contador de batidas ali na tela. E o nosso placar. Enquanto isso, a gente olha lá no Challenge só para conferir, né? Dona Sônia torcendo aqui pro Rei. Cadê o pessoal torcendo pro Cleiton aí no chat, hein? Vocês vão perceber ali no contador de batidas, na coluna do meio, como as bolas do Cleiton giram bem pesado, giram bastante as bolas de topspin, principalmente. Essas bolas assim, ó, gira muito, muito forte, é difícil de lidar com esse tipo de bola. Então, se o Cleiton conseguir resistir a esse jogo de mesa do Ren e conseguir abrir primeiro com bastante spin, a gente vai ter um jogo provavelmente bem equilibrado, bem técnico. Essas bolas, ó. O Cleiton ataca muito bem dos dois lados, ele tem muita habilidade para fazer esse tipo de topspin. Lembra um pouco o jogo do Ted, né? Um topspin. Nossa, que bola! Entrou por fora isso aí. Pelo amor de Deus, que bola linda! Nossa, gente, eu preciso ver o replay dessa bola depois. As variações do Reinhardt são difíceis de lidar, né? Para todo mundo. Então, é uma dúvida aí se como é que vai acontecer esse início de ponto, né? O que eu chamo de fase 1 do ponto, né? Esse jogo de saque e recepção, um jogo mais curto, né? Tem que ver como é que o Clayton vai sobreviver a isso, porque realmente o Ren faz isso muito bem. Altíssimo nível de jogo de mesa, o Ren. O que é incrível, né? Para um jogador tão novo quanto ele, o Ren parece que tem só 17 anos, né? E é muito interessante o domínio que ele tem desse jogo de mesa, que normalmente vem mais tarde, né? Os jogadores ganham esse domínio realmente quando amadurecem mais, né? Se a gente comparar o nosso melhor jogador, que é o Hugo Calderano, vocês vão perceber que até alguns anos atrás, o jogo de mesa do Hugo Calderano, esse jogo curto, não era tão bom quanto é hoje. Hoje ele consegue jogar esse jogo curto de igual com todo mundo no mundo, mas antes ele levava muita desvantagem. O Clayton precisa ficar num jogo um pouco mais começando o jogo com um saque mais por baixo, recepção mais por baixo, mas só que tem que atacar primeiro, né? Então tentar encurtar de repente um pouco mais, porque aí ele tem chance, tem tempo também de fazer o ataque de topspin. O Ren é um jogador muito mais rápido que ele, né? Então, o Clayton precisa cadenciar esse jogo curto aí para ter chance de atacar primeiro. Olha a potência dessas bolas do Clayton aqui. Incrível, né? Foi bem agora o Ren bloqueio. Ele está conseguindo impor bem o jogo. Espero que a chuva não esteja atrapalhando a transmissão aí no chat, tá? Se a chuva aqui estiver atrapalhando, tiver muito ruído, me avisem que eu deixo meu microfone desligado e só abro quando eu for dar alguma opinião relevante. Boa. Me avisem. Cara, tá travando um pouquinho pra mim. Não sei o que tá acontecendo. Pra você tá normal? Você consegue ver todo o meu saque e tal? Pra mim tá normal. Ah, beleza. Ô, Vlad, eu acho que eu vou tentar entrar e sair de novo. Sair e entrar de novo. Ver se melhora um pouco. Então A gente tá com o vamos ping fazer o super seguinte. baixo, Tá, então vamos mas fazer tá dando o uma seguinte. travadinha. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu dar uma olhada no ping de vocês dois em relação a mim. Peraí.
que eu tenho como ver vocês dois aqui. Cara, pra mim tá. Deixa eu dar uma. O do Ren tá variando, tá oscilando mais do que o do Clayton até. Uhum. O do Ren tá mais ou Eu não menos sei o que igual pode agora, ser. na verdade, mas. Tá, o que a gente pode 20, fazer é o 20. seguinte, ó. O que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode sair todos três da sala, Uhum. reiniciem o óculos, tá? Os dois Tá. reiniciem o óculos e aí volta, só que não para essa sala. Adiciona o número um depois, o mesmo código com o número um no Uhum. final, tá bom? Uhum. Então eu vou dar uns 2 minutinhos aí para vocês reiniciarem. E aí eu entro na sala. Se bem que se eu entrar antes na sala também não é um problema, porque vocês já aqueceram mesmo, então não é um problema. Eu espero vocês na sala, Tá, combinado. tá bom? Reiniciem todo o Então, tá. óculos e vamos ver se melhora. Tá, beleza. Essa é uma coisa que a chuva deu uma parada agora. Bom, menos barulho. Eu fico gritando aqui porque eu não sei se eles estão me ouvindo. Ai. Então isso acontece, né? Você vê, os dois estavam sentindo que estava oscilando um pouquinho. E aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Aqui eu vou reiniciar o meu jogo também, igual eles estão fazendo lá. Eles estão reiniciando o óculos, inclusive, né? Então vamos reiniciar aqui e continuar com esse segundo jogo. O primeiro jogo o Ren ganhou. Vamos ver o que acontece. Vou dar um minutinho aqui até a gente entrar na sala, né? Só para ter certeza que está tudo certo. É isso. Então o placar por enquanto está ali, ó, 1-0 para o Reinozawa, 11-5, 11-4, até relativamente confortável, né, no placar. A dúvida agora é saber se para os próximos dois jogos o Clayton vai conseguir impor o jogo dele de ataque mais forte, ou se o Ren vai continuar variando bem as ações, atacando, colocando bolas mais curtas, variando efeito e atacando rápido, né? Para não dar tempo do Clayton girar essa bola. Então, o Clayton é um jogador que tem muita potência, mas o Ren é um jogador mais versátil no geral. Né? Eles têm características diferentes. Vamos entrar lá na sala e esperar os dois. Ren, vou dar uma olhadinha aqui no seu ping de novo, mas aqui para mim tá bem estável agora, tá bem melhor. É, parece bom. Qualquer coisa eu coloco a internet no meu celular. Não sei. Não, não, isso vai piorar. Não, não, o Wi-Fi é sempre mais estável. Então. Não, deixa sempre o Wi-Fi mais estável, porque o roteado celular, ele fica muito inconstante. Fica ainda pior. Às vezes para você não vai ficar tão ruim, mas para o oponente fica bem ruim. É que pra mim tava normal o jogo. Eu nem. Mas aí que tá, o jogo não fica ruim necessariamente para os dois, né? Por isso que eu pedi para Aham. vocês dois reiniciarem tudo, porque aí tem uma garantia, de repente, que vai estabilizar um pouco mais, né? Faz Sim. parte, isso aí faz parte. Estava jogando com o Shane hoje da China de manhã, jogo pelo campeonato também. No 10-9, 10-9 para mim, ele me ganhando o jogo, assim, estava na frente nos jogos. 10-9 ele saca, congela tudo, e a gente teve que reiniciar tudo, ir para outra sala, esfriou o jogo, eu acabei perdendo. Nossa. Acontece, faz Mas parte. eu vi o jogo. Não, É, foi bom o jogo. Boa, voltei. foi bom, foi bom. Aqui, pô, agora a hora que vocês clicarem no ranqueado, aí o Clayton já acaba voltando para a mesa, tá? A hora que vocês Sim. começarem o jogo. Boa. Eu redesenhei o limite aqui também para ver se não foi algum bug de cachê. É sempre bom, sim.
Ok, vamos para o Pô, segundo jogo, então. 1-0 para o Ren. Divirtam-se. Se precisar de alguma coisa, me chama. Bom, bom jogo, Rei. bom jogo. Deixa eu arrumar uns contadores de batidas aqui, porque eu reiniciei tudo. Tem que reiniciar ele também. Ah, tá bem melhor. Exatamente o que o nosso amigo Jardineiro falou aí no chat, né? Que você jogando com o Wi-Fi na banda 2.4, ele é uma banda mais longa, mas que entrega menos, né? Então fica ruim. Aí a banda 5G, 5 do Wi-Fi, do roteador, fica bem melhor, né? Só que você tem que estar bem perto do roteador, né? Você não pode estar longe, porque é uma banda mais curta, mais potente, mas é mais curta. Isso quanto eu entendo, né, do negócio. Pode ser que eu esteja falando besteira aqui, mas a 5G funciona melhor do que a 2.4. Agora eles trocaram de lado, né? O Ren tá aqui do lado esquerdo, eles têm um avatar muito parecido, né? E o Clayton mais alto lá do lado direito do vídeo. Ó, o Ted aí no nosso chat acompanhando. Ted hoje atropelou nosso amigo ucraniano. Ted favorito aí para ganhar o End of Season da Divisão 2 e ganhar um prêmio milionário que vai mudar a vida dele. 5 milhões de dólares. Equilibrado esse primeiro set agora do segundo jogo, hein? O Ren tem um set point ainda. Esse jogo de troca de bola mais rápida, nossa, que bola fez o Clayton, hein? Teoricamente é favorável para o Ren, mas jogou demais o Clayton nesse ponto. E tem um set point agora o Clayton, hein? Para ganhar o seu primeiro set no jogo, talvez. E ganha. Virou o set o Clayton, hein? Que set Um minutinho, maravilhoso você, de fazer. craque. Tá quente pra caramba. Agora, essa troca de bola que eles tiveram no 10-9 foi maravilhosa, né? O Clayton conseguiu achar a distância ali, deu um passo para trás, achou a distância e conseguiu fazer um forehand lá de trás com muita qualidade. É um jogador perigosíssimo, o Clayton. Infelizmente, ele tem jogado pouco torneio, né? Mas ele é um jogador que chegou rápido ali na casa dos 3.000. Tecnicamente, ele é bom. E quando encaixa a bola ali dos dois lados ali, forehand e backhand, ele vem com muita potência. Ele tem muito potencial de viro de bola. Tô curioso para saber agora como é que vai ser essa continuação, porque agora a gente parece que equilibrou o jogo, né? O Clayton tá com certeza agora um pouco mais confiante, né? Eu não sei se eles jogaram alguma vez antes disso, algum jogo treino, alguma coisa assim. Campeonato eu sei que não, porque esse ano o Clayton acho que não jogou quase nada, só no começo do ano, e o Ren acho que não tinha nem começado a jogar no VR ainda, né? Quando o Clayton parou. Então provavelmente seja o primeiro encontro entre eles, e agora parece que o Clayton está mais confortável. Muito agressivo, né? O Maurício está aqui no nosso chat. Sim, Maurício, ótimo jogo mesmo. Realmente um nível técnico muito forte. Eles dois têm pontuação de superdivisão, né? Se eu não me engano, o Clayton jogou um ou dois torneios também na superdivisão no início do ano. Se eu não me engano, posso estar errado, mas acho que jogou.
E o Ren tem jogado agora os torneios todos, né? Super divisão e tal. Então, a gente está vendo um jogo que é da divisão 1, mas com dois jogadores de super divisão. E é o que a gente está vendo, né? Um jogo super técnico de nível de super divisão mesmo, né? Esses dois jogadores com uma estratégia bem montada, dependendo do casamento do jogo, eles fazem frente para qualquer jogador da super divisão. O legal é que depois desse jogo, como o jogo é ranqueado, o Clayton volta a aparecer no nosso ranking mundial, né? Então faz tempo que o Clayton não joga partida ranqueada. Então vai ser legal. Vamos ter mais um brasileiro ali dentro do top 100 aparecendo no ranking, né? Já são 6 jogadores, né? Eu estou desconsiderando isso no ranking dos jogadores ativos, tá? Não naquele ranking inativo que aparece no site oficial do Eleven, mas o ranking ah, que bola agora do Reinozal, preparou o Minuto. top spin mais lento e finalizou com uma bola muito rápida na diagonal. Voltou para o jogo, o Rein voltou forte, né? Então, se vocês vão no site da Eleven Clubhouse, clica lá para ver o ranking mundial, tem duas opções: o ranking normal e o ranking de ativos dos últimos 14 dias, ou 15 dias, sei lá. E clica nesse, porque esse é de jogadores ativos mesmo. Tem jogador ali no ranking que está estacionado no ranking que não joga mais de um ano e já era para ter saído do ranking, mas por algum motivo o site oficial do Eleven é meio bugado em relação a isso. Então o Eleven Clubhouse é mais confiante, é mais confiável. E se vocês entrarem lá agora, vocês vão ver vários jogadores brasileiros dentro do top 30 do mundo, dos ativos, e o Clayton vai entrar também depois. Eu acho que pelo menos ali top 50. Vou dar uma conferida aqui como é que está a pontuação para top 50. A gente tem, ó, eu em quinto, o Arata em sexto. Aí a gente tem o Rei em 18º do ranking mundial dos ativos. Olha que maravilha. A gente tem. Bom, eu estou desconsiderando a minha conta de caneteiro, tá? Minha conta de caneteiro está em 23º. Eu estou desconsiderando porque eu sou o mesmo jogador, né? Tem uma conta do REN também que está alta ali de pontuação, a conta de convidado dele. Então, o terceiro é o REN, o quarto é o Takil, que está em 25º. Aí tem o TED em 28º e tem o Motical em 30º. Então a gente tem um, dois, três, estou desconsiderando a minha segunda conta, três, quatro, cinco, 6 jogadores no top 30 do mundo hoje. Né? Tudo muda, lógico, né? Mas a gente tem esses 6 jogadores. Aí, vamos supor que o Clayton perca todos os jogos para o Rei. Então o Clayton vai perder alguns pontos, mas vai continuar ainda acima de 3.000. E acima de 3.000, ele vai entrar mais ou menos ali, na pior das hipóteses, ele vai entrar ali no top 60 do ranking. Então a gente vai ter 7 jogadores ativos no top 60 do ranking. Que é uma maravilha, né? Imagina, o Brasil aí é uma das equipes mais fortes que tem. Se tivesse torneio de equipe entre países, eu arrisco dizer, dependendo do número de jogadores e do formato da competição, o Brasil ficaria entre os três com segurança. Talvez em segundo, acho que só a França para bater a gente. Olha o Dino aqui, querido, meu amigo. O Dino está no chat aqui falando que tudo isso é culpa do professor Vlad. A culpa é do Dino que me apresentou esse negócio e eu fiquei viciado. Ai, que maravilha. Realmente temos grandes talentos. O jardineiro aqui falando, espero roubar uns pontinhos desses cabras. É isso aí. É, jardineiro é o Jacob mesmo, né? Eu não tô pensando besteira, né, Jacob? É você, né? Ou, ou eu tô enganado? E, aliás, o Jacob, que mudou recentemente o nick dele, né, para Canard. Deixa eu achar o Jacob aqui no ranking dos ativos. Tá no top 100, tá em 99, inclusive. Então, no top 100, a gente ainda tem o Jacob.
Então eu falei que o Cleiton ia entrar em sétimo, a gente tem um oitavo que é o Jacob. São 8 jogadores no top 100. Maravilha. É, sim, sim, o jardineiro é o Jacob. Eu sempre acho que é o Vestre, mas aí eu lembro que o Vestre aqui no chat, eu acho que é Vestre mesmo. Mas não sei por que, eu sempre confundo achando que era o Vestre. Boa, voltou a travar pra mim no finalzinho. Que merda. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu tô ouvindo. Tô. Faz parte, né, É, Cleiton? Umas travadinhas de não vez em sei, quando tem faz jeito. parte. É, não tem jeito. A gente torce para não Boa. acontecer, mas faz parte, pode acontecer. Bom, tá dois jogos pro Ren, né? Então, Isso. vamos pro terceiro jogo agora. Fiquem à vontade aí para começar a hora que vocês quiserem. Beleza, vou secar aqui. Tomar uma água. Eu deixo nessa câmera bonita aí para a gente ver o nosso patrocinador oficial do canal, a Cacau Vegan, melhor chocolate vegano do mundo, produzido aqui no Brasil. Se você que é jogador de tênis de mesa não comeu Cacau Vegan na sua vida, você compra o chocolate da Cacau Vegan em vários clubes de São Paulo. No Citar tem, na Academia do Cazu tem, na Academia do Eric Mancini tem. Que mais? Tem vários outros lugares. Na academia do Daniel Shimura tem. Vários lugares de São Paulo você consegue comprar isso só das academias de tênis de mesa, né? Fora restaurantes, mercados e tal. Então, é o chocolate do mesa tenista brasileiro. É o único chocolate que eu tenho comido, na verdade, para ser bem sincero. Os chocolates estão tão ruins, né? Você vai ler os ingredientes lá, o quinto ingrediente é massa de cacau, né? Que tem açúcar, gordura, tem um monte de porcaria. E quinto ingrediente, não sei se vocês sabem, né? Vou expor meu lado nutricionista agora um pouquinho rapidinho enquanto ele descansa. Quando você lê os ingredientes de algum produto industrializado, tá por ordem de quantidade. Então, se tem açúcar primeiro, é porque tem mais açúcar do que o resto. Se cacau é o quinto ingrediente, é porque, cara, você não está comendo chocolate, você está comendo tudo menos chocolate. Então, o cacau vegan, o primeiro ingrediente é chocolate, 55% de cacau puro, belga, de excelente qualidade. Agora chega de puxar o saco da Cacau Vegan e vamos pro jogo, né? Que eles já estão se preparando aí. Eu queria uma câmera mais de cima, aqui, igual essa. Vocês me dizem se fica muito estranho. Deixa eu tentar girar isso aqui. Como é que eu faço aqui? Eita, agora ficou meio bugado ali. Tá aparecendo dois. Peraí. O Ren sumiu pra mim, Vlad. Para mim também. Ren, se você estiver aí me ouvindo, eu acho que não. Vamos fazer Não, caiu. vamos fazer o seguinte, deixa ele voltar. Ele caiu. Deixa ele voltar para essa sala e aí a gente vai para a sala. Ah, deixa isso. Ren, voltou? Tá me ouvindo? Tá ouvindo a gente? Ah, tô ouvindo. Tá, o que aconteceu foi o Tu seguinte, caiu. você caiu e saiu. Então vamos fazer o seguinte, vamos para a sala, vamos trocar aquele número um do código da sala e vamos para o número 2. Mas não reinicia nada, vamos tentar direto, tá? Só sai dessa sala, troca o código para número 2 ali e entra na próxima, tá bom? Fechou. Ok, vamos lá, vamos ver se eu consigo entrar desse mesmo jeito. Opa. Beleza. Ren, você tá me ouvindo? Tô ouvindo agora. Todo mundo me ouve?
Deixa eu dar uma conferidinha aqui. O ping parece relativamente estável, então acho que a gente não vai ter muito problema. Só esperar para ver se o Cleiton está ouvindo a gente também bem. Tá arrumando ali o óculos. Aí. Boa. Boa. Tá todo mundo ouvindo todo mundo aí? Tudo certo, né? Tudo certo. Certo. Então tá O bom. jogo. Vamos lá pro terceiro jogo. Boa sorte para vocês. Bora. É um jogo. Deixa eu ajustar essa câmera assim. O que vocês acham, hein? Fica legal esse ângulo? Deixa eu baixar um pouquinho. Me aproximar, né? Não precisa ser tão longe. Galera no chat, o Maurício falou, tem como aproximar um pouco? Deixa eu tentar, deixa eu ver se fica bom, Maurício. Deixa eu subir ela um pouquinho mais, então, e aproximar. Me digam aí, crianças, se assim fica legal. Se bem que aí aquele placar fica me incomodando, né? Hum, quer saber? Vamos de câmera normal, deixa eu parar de inventar moda aqui, né? Outro dia a gente testa. Que aí o placar fica meio baixo, né? Se a câmera sobe. Sim, o Jacob está perguntando aqui no chat, né? Lá no Challenge tem só 6 pessoas disputando o End of Season, né? Era para ser 9 jogadores. Sim, já ganha o prêmio do sexto lugar. Sim, com certeza. Já ganha um pouquinho mais de dinheiro, né? Isso aconteceu na segunda divisão também. Tem só 6 jogadores. Eles convidam 9 jogadores. Nossa, que forehand agora. Comandou essa bola do Cleiton de novo. Agora o Cleiton tá aqui de novo do lado esquerdo, né, da tela. Vocês veem que o avatar é parecido, mas o Cleiton é mais alto, né? Nossa, cada pontaço agora, hein? Ninguém tá entregando barato. Então, o que acontece no End of Season é assim: na primeira e na segunda divisão são 9 etapas, né? De fevereiro a outubro. Os primeiros de cada etapa são convidados para o End of Season, na primeira e na segunda divisão. Então, tá aparecendo ali. Deixa eu consertar o placar, porque tá errado. O Ted está falando que a segunda divisão está com 7 agora, então entrou mais um. Talvez aconteça isso na primeira divisão também. Talvez o diretor do evento está esperando os outros jogadores. Então, o Jacob está falando aqui, né? Porque ele entrou, mas ele ficou em segundo, ele não ganhou. Isso acontece, Jacob, porque assim, o cara que te ganhou na final foi o Forimba. E o Forimba se classificou para o End of Season da Super Divisão. Então ele não pode jogar primeiro. Então o diretor do evento acaba convidando os segundos colocados, né? Quando isso acontece. Então, por exemplo, o cara que perdeu na primeira divisão a final para o Léo Arata foi a mesma coisa. O Léo Arata classificou para a super divisão. Então, o segundo colocado daquele mês foi convidado. Então, aproveita a chance aí, meu amigo, para treinar forte, que essas chances não caem no colo muitas vezes, né? Aproveita para jogar bem aí, curte o campeonato que você está jogando só com jogadores muito bons, muitos brasileiros, né, nessa primeira divisão desse ano. Então aproveita que é só jogo duro. E vamos trabalhar para subir de novo para a super divisão no que vem, né? Você, o Cleiton, né? Vocês têm muita chance aí de jogar, fazer bons torneios na super divisão. Tem que jogar, cara. Tem que jogar. Aproveita de graça. E ainda tem premiação em dinheiro, que de vez em quando dá para beliscar, né? E tá jogando contra os melhores do mundo, né? O que é um prazer, né? Jogar com os melhores do mundo não é sobre ganhar ou perder, né? É sobre o prazer de se testar contra os melhores, né? A gente perde ou ganha, isso é consequência, mas a chance de jogar com esses caras é uma oportunidade única. Controlando as ações, o rei, né?
belos pontos entre os dois, mas quando o jogo fica mais aberto, o Rei, por ser mais rápido, tá levando mais vantagem. O Cleiton precisa achar bem a distância da mesa para conseguir lidar com essa velocidade do Rei, que não é uma coisa fácil de se fazer. Então, stakeholder, o Sulik chamou os segundos, né? Como eu expliquei, né? Ele só podia chamar quem jogou ali, né? E aí, peraí, deixa eu ver Boa, se Vlad. Boa, boa, Ren. Valeu. Cara, que pena dessas travadinhas. Tava legal jogar. Jogo bom. Dá boa sequência, sim. Então. O que acontecia é que tinha hora que tu ia dar o drive, e aí dava aquela bugadinha, saca? Sim, sim. Ou você ia sacar, aí dava aquela travadinha. Mas tá ótimo. Bom. Show de Foi um bola. jogaço, cara. Vocês fizeram uns pontos maravilhosos. Teve uma bola ali que eu quero ver o replay, cara, que acho que foi no primeiro jogo. O Ren colocou uma bola na sua direita, que você meteu uma bola por fora tão forte, Mandei por cara. fora. Pelo O amor pior é que de essa bola eu Deus. faço na vida real agora. Porque é só pulso, né? Eu faço só pulso aqui. Pelo amor, que bola que entrou. Mas eu tava comentando aqui até com o pessoal do chat, né? Que vocês têm estilos diferentes. O Ren joga mais rápido, né? E você, Cleiton, também precisa de um pouco mais de espaço para dar e um pouco mais de tempo para girar a bola, né? Para fazer o seu topspin mais Sim. pesado. Então, tem que achar mesmo a distância. E é difícil fazer isso contra o Ren, porque o Ren varia muito, né? Então, realmente é Essa complicado. foi a dificuldade mesmo. E É, ele abre bem, né? sim, sim, Abre bem sim. o saque e tal. É, E eu não tô tão acostumado a travar ainda, né? Então, tipo, eu acho que era mais fácil se ele tivesse a primeira bola de top um pouquinho mais rápida do que essa bolinha mais morta, sabe? sim, Porque sim. ela vem lerda. Só que eu não tô acostumado a girar. Na vida real, acho que eu giraria em cima, né? Aqui eu É. fico desconfortável ainda. Eu dou um shotzinho e entro no bloco. Né? Exatamente, Mas é treino, exatamente. acho, de tipo, É, abrir e eu já girar em cima junto. Porque não vem tão rápida essa bola, né? Dá uma Ela passadinha, mano. só uma passadinha. exatamente Mas tá isso. ótimo. Travar essa bola às vezes não é o melhor caminho, ainda mais contra um cara rápido como o Rei, né, cara? Você trava, ele vem comendo a bola Exato. em cima, né? Rei, É. você tá muito rápido, cara. Vai comer besteira, entendeu? Vai comer um salgadinho, vai comer Mata os fandangues. tiozão assim, pô. Trabalho sentado o dia inteiro, tá de brincadeira. É, é isso aí. Queridos, bom torneio para vocês. Tem mais jogo de vocês, né, para a gente transmitir ao longo dessa semana aí. Vão me avisando de tudo. Eu vou fazer o meu melhor aqui para Sim, transmitir todos. Essa primeira divisão boa. virou quase que um rachão brasileiro, né? Que tem vários brasileiros. Então, Exatamente. vamos aproveitar aí para fazer um bom torneio. E Cleiton, toma vergonha nessa cara e volta a jogar no que vem os torneios, cara. É de graça, porra. É de graça. Ano que vem eu volto, ano que vem eu Pô, volto. tem que voltar, você é uma potência aí, cara. Você tá no top 100 do ranking mundial aí, pô. Você tem que representar. É difícil conciliar os horários dos jogos com a galera de fora, né? Mas tenta Dado jogar o tudo para fim de trabalho, estudo e tal. semana, tenta jogar, sabe? Dá um jeito, se vira. E outra, se der WO também, um jogo ou outro, tudo bem. O importante é tentar jogar, sabe? Sim, sim. É de graça, Ano que vem eu né? vou tentar. Faz isso, por favor. Estamos sentindo sua falta, tanto nos nossos rachões quanto nos torneios oficiais também do Eleven, das etapas mundiais. Boa, combinado. Esse brasileiro e o Rachão não deu pra jogar. O brasileiro eu tive show pra ele, aniversário do meu namorado. Foi uma beleza, final de semana, cara. Foi Você tá show de perdoado. bola. Não tinha como, não dava pra disputar, viu, Vlad? Show do Linkin Park, Tudo bem. Tem hora aniversário que da realmente não mulher. tem como, né? É. Coisa linda. Maravilha. Queridos, boa noite para vocês. Obrigado mais uma vez. Foi um excelente jogo. Não se esqueçam sempre os vencedores mandar o resultado para o Sulik, né? Não esquece de mandar. Verdade. Assim, E vou mandar. isso, tira um print lá no Eleven Clubhouse e manda para ele com os jogos. E a gente se vê nas próximas transmissões aí ao longo da semana. Bom torneio para vocês. Boa. Combinado. Valeu. Tchau, Valeu, tchau. valeu. Então, se você chegou atrasado aqui, eles tiveram um probleminha. Não foi 3-1 o jogo, tá? Foi 3-0 para o Rei. Eu que não tive tempo ali, fiquei conversando aqui, falando muita besteira aqui com vocês e acabei perdendo. Não consertei o placar, mas foi 3-0 para o Rei. Esse foi o primeiro jogo deles aqui nesse end of season da primeira divisão. Então tem pelo menos mais 5 jogos, é um contra todos, né? Então são 6 jogadores por enquanto. Então são 5 jogos pelo menos. E depois eu acho que sai, aí eu não sei direito se sai
dois jogadores, os dois melhores disputam ainda uma final, ou se são os quatro primeiros, eu não sei, porque na Superdivisão são 12 jogadores, e aí é por pontuação que vai acumulando ao longo dos torneios, não é só os campeões, porque senão ia ser só o Anto e mais alguém, porque o Anto ganhou tudo esse ano. Então, é um outro sistema para selecionar os jogadores, e aí dos 12 joga um contra todos, são 11 jogos, e depois sai semifinal e final dos quatro que ganharam mais jogos nesse grupão aí de 12 jogadores, né? E aí na segunda divisão, o Ted falou agora aqui no chat que são 7, entrou mais um, né? Então, são pelo menos 6 jogos para depois sair os finalistas para jogar um pouco mais ainda. Então, tem bastante jogo, é bem puxado, mas todos os jogadores ganham alguma premiação em dinheiro, né? Pra vocês terem uma ideia, na Superdivisão, quem ficar em último, quem ficar em 12º ganha US$ 100. Né? O primeiro ganha US$ 1.500, se eu não me engano. É uma premiação mais alta do que os torneios normais, né? Então tá todo mundo aí querendo beliscar um pouquinho de dinheiro. Nas outras divisões, lógico, a premiação é bem menor, mas ainda assim acho que o prêmio para o primeiro na primeira divisão acho que é US$ 120, se eu não me engano, e o da segunda divisão acho que é US$ 100, né? Posso estar falando besteira, mas todo mundo ganha ali, vai diminuindo um pouquinho, todo mundo ganha um pouquinho aí simbólico, pelo menos pela participação. É isso aí, pessoal. Amanhã eu jogo na Super Divisão contra o Learner Forever às 9 horas da noite, horário do Brasil, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui. Isso mesmo, 9 horas da noite, horário do Brasil. Provavelmente não vai ter transmissão oficial do jogo, mas é porque é muito tarde para a galera que transmite o jogo oficial, né? A galera mora na Europa, vai ser madrugada lá para eles. Então, se não tiver transmissão nenhuma, eu vou gravar o jogo e assim que acabar o jogo, eu coloco o jogo no canal, tá? Eu não vou streamar, porque é um jogo difícil e se eu ficar desconcentrado, prestando atenção no streaming, fazendo outras coisas, eu acabo me tirando, perdendo o foco e é um jogador muito difícil ali nessa super divisão, tá todo mundo ali meio que no top 10, então é só carne de pescoço, como diz o pessoal do jiu-jitsu. Então eu vou só gravar e postar. Se alguém for transmitir, eu posto no nosso grupo lá de WhatsApp o link para vocês assistirem às 9 da noite. Tá bom? Abraço para vocês aí, obrigado todo mundo, obrigado aí o Jacob, o Stakeholder, o Dino, obrigado todo mundo aí pela participação, obrigado pela companhia e a gente continua então amanhã. Fiquem ligados. Abraço para vocês aí, boa noite, bom descanso.